Saia daqui, velha! Esse casamento não é o da sua filha! O segurança gritou na porta da Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Goiânia, enquanto empurrava Dona Socorro para trás com tanta força que ela quase caiu na calçada molhada pela chuva fina daquela tarde de sábado. Dona Socorro, 74 anos, conseguiu se equilibrar segurando no corrimão da escadaria. O vestido vermelho que ela tinha comprado numa loja de segunda mão estava encharcado nas barras. A bolsa velha pendurada no braço tremia junto com suas mãos, e na outra mão segurava uma pasta plástica azul cheia de documentos amarelados pelo tempo. Mas eu sou mãe dela? Sou mãe da Patrícia? A voz saía trêmula, misturada com as lágrimas que já começavam a descer pelo rosto enrugado. A noiva não tem mãe. A noiva é órfã desde os 15 anos. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. O segurança, um homem alto de terno preto, cruzou os braços na frente da porta como uma muralha humana. Do lado de dentro da igreja, através das portas de vidro decoradas com laços brancos e flores, Dona Socorro podia ver tudo. As fileiras de bancos lotados de gente bem vestida, os arranjos de rosas brancas, que deviam custar mais do que ela ganhava em um ano inteiro lavando roupa, as luzes suaves dos lustres imensos, e lá no fundo, perto do altar, sua filha Patrícia. Patrícia estava de costas, mas Dona Socorro reconheceria aquela postura em qualquer lugar. Era sua filha, a menina que ela tinha carregado no colo, que tinha criado sozinha depois que o marido morreu, que tinha alimentado com o pouco que ganhava lavando roupa para as madames de Goiânia. E Patrícia tinha ouvido tudo. Dona Socorro viu quando ela virou o rosto de lado, apenas o suficiente para olhar na direção da porta. Os olhos das duas se encontraram por um segundo breve, mas foi tempo suficiente para Dona Socorro ver o que estava no olhar da filha. Não era surpresa, não era choque, era pânico puro, medo de ser descoberta, e pior que tudo isso, era vergonha. Patrícia virou o rosto de volta para o altar rapidamente, fingindo que não tinha visto nada, deixando a mãe ser expulsa como se fosse uma mendiga qualquer tentando entrar num lugar onde não pertencia. Fique até o final, porque essa história vai te mostrar que negar uma mãe tem consequências terríveis. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Me diga nos comentários de onde você é, pois adoramos saber. Dona Socorro ficou ali parada na chuva por mais alguns segundos, olhando através do vidro para a filha que fingia não conhecê-la. Então, o segurança fez menção de empurrá-la de novo, e ela recuou alguns passos, descendo a escadaria molhada com cuidado para não cair. Chegou na calçada, atravessou a rua e ficou parada do outro lado, debaixo de uma árvore que mal protegia da chuva, observando a igreja iluminada onde acontecia o casamento da sua única filha, sem que ela pudesse entrar. As lágrimas desciam misturadas com a chuva, e Dona Socorro abraçou a pasta de documentos contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque na verdade era. Ali dentro estava a prova de tudo, a prova de uma vida inteira de sacrifício que a filha estava tentando apagar como se nunca tivesse existido. Mas para entender como tinha chegado até ali, parada na chuva do lado de fora do casamento da própria filha, era preciso voltar no tempo. Voltar muitos anos, até o começo de tudo. Dona Socorro nasceu em 1950, numa família muito pobre de Trindade, cidade pequena perto de Goiânia. O pai era lavrador, trabalhava de meia nas terras dos outros. A mãe costureira que fazia roupa por encomenda ganhando uma miséria. Eram 10 irmãos, criados com o mínimo necessário para não morrer de fome, dividindo as poucas roupas que tinham, estudando só até conseguir ler e escrever, porque depois tinha que trabalhar na roça. Dona Socorro estudou até a 3ª série. Aos 9 anos, teve que parar para ajudar a mãe com costura e cuidar dos irmãos menores,
enquanto os pais trabalhavam no sol quente do Cerrado goiano. Aos 17 anos, em 1967, conheceu Joaquim numa quermesse da igreja. Ele era peão de fazenda, ganhava uma miséria, mas era trabalhador honesto, homem de palavra, daqueles que acordavam antes do sol nascer e só voltavam quando escurecia. Namoraram escondido durante 8 meses, porque o pai dela achava que a filha era nova demais. Mas, quando ela completou 18, fugiram e casaram numa cerimônia simples, com apenas 2 testemunhas e o padre. Foram morar num barraco de 2 cômodos que o patrão do Joaquim emprestou na periferia de Aparecida de Goiânia. Não tinha banheiro, era uma casinha de madeira no quintal, não tinha água encanada, buscavam na bica do córrego todo dia. Luz elétrica só chegou ali em 1973. Mas eles eram felizes daquele jeito simples de quem não tinha nada, mas também não devia nada a ninguém. Em 1975, depois de 7 anos tentando, finalmente veio a gravidez. Dona Socorro tinha 25 anos e chorou de alegria quando o médico do postinho confirmou. Joaquim ficou tão feliz que comprou uma garrafa de cachaça e ofereceu para todos os vizinhos, comemorando como se tivesse ganhado na loteria. Em março de 1976, nasceu Patrícia. O parto foi no Hospital Materno-Infantil, parto normal, mas complicado. A criança veio de lado e Dona Socorro perdeu muito sangue. Os médicos disseram que ela não podia ter mais filhos. O útero tinha ficado comprometido. Então, aquela menininha miúda, chorona, de olhinhos pretos, era tudo o que eles iam ter. E Dona Socorro jurou naquele dia, ainda deitada na cama do hospital com a filha nos braços, que aquela criança ia ter tudo o que ela nunca teve. Ia estudar, ia ter diploma, ia ser alguém na vida, ia sair da pobreza. Os primeiros anos foram duros. Joaquim continuava como peão de fazenda, ganhando um salário mínimo que mal dava para comprar o básico. Dona Socorro começou a lavar roupa para fora para complementar. Acordava às 4 da manhã, ia buscar as trouxas de roupa suja nas casas das madames. Lavava tudo no tanque, esfregando até as mãos ficarem em carne viva. Passava com ferro de brasa que esquentava no fogão a lenha e devolvia tudo limpinho e cheiroso. Ganhava R$ 5 por trouxa nos anos 1980. Precisava lavar 6 trouxas por dia para fazer R$ 30. No mês, dava uns 900. Joaquim ganhava um salário mínimo na época, uns 1.100. Total de R$ 2.000 por mês para 3 pessoas. Era pouco, muito pouco, mas Dona Socorro guardava cada centavo que sobrava numa lata velha de biscoito que escondia debaixo do colchão. Aquele dinheiro tinha um propósito sagrado, que ela repetia para si mesma todo dia enquanto esfregava roupa no tanque com as costas doendo. A Patrícia ia estudar. A menina cresceu bonita e esperta. Aos 7 anos, entrou na escola pública do bairro. Logo nos primeiros meses, a professora chamou Dona Socorro para uma conversa. Sua filha é muito inteligente, Dona Socorro. Ela aprende rápido, tem facilidade com as matérias. Com o estudo, essa menina vai longe. Dona Socorro saiu daquela reunião com o coração transbordando de orgulho e ainda mais determinada. A filha era inteligente, então ia ter todas as condições para estudar. Não importava o preço que ela e Joaquim tivessem que pagar. Durante toda a infância e adolescência de Patrícia, Dona Socorro e Joaquim viveram no osso. Comiam arroz, feijão, ovo, às vezes uma galinha que criavam no quintal. Carne vermelha só em festa de fim de ano. As roupas eram remendadas até não dar mais. Os sapatos usados até abrir buraco na sola e ter que colar papelão por dentro. Remédio só em caso de doença grave. Dentista nunca porque era caro demais. Mas Patrícia tinha caderno novo todo ano. Tinha lápis de cor. Tinha os livros que a escola pedia. Tinha o lanche para levar. Tinha o uniforme sempre limpo e passado.
Dona Socorro fazia questão que a filha fosse para a escola bem arrumada, bem alimentada, para que as outras crianças não zoassem dela por ser pobre. Patrícia foi crescendo e indo bem nos estudos. Tirava notas altas, ganhava elogios dos professores, participava de Olimpíadas de Matemática e Português. Em 1993, aos 17 anos, terminou o ensino médio como uma das melhores alunas da escola. E então veio a conversa que mudaria tudo. Mãe, eu quero fazer faculdade. Quero fazer direito. Dona Socorro estava lavando roupa no tanque quando Patrícia chegou com essa notícia. Parou com as mãos dentro da água com sabão, olhou para a filha. Faculdade? Mas faculdade é caro, filha. Eu sei, mãe, mas eu passei no vestibular da PUC. É particular, mas é a melhor faculdade de Direito de Goiás. Se eu me formar lá, vou conseguir emprego bom, vou ganhar bem, vou poder ajudar vocês. A PUC de Goiás. Dona Socorro sabia que era faculdade cara, de gente rica. A mensalidade devia custar uma fortuna. Quanto é a mensalidade? R$ 700 por mês, mãe. Eu sei que é muito, mas são 5 anos. Depois eu me formo e consigo um emprego bom. R$ 700. Era quase metade de tudo que Dona Socorro ganhava lavando roupa. E ainda tinha que somar transporte, material, xerox, livros, comida. Naquela noite, Dona Socorro e Joaquim conversaram até tarde. Sentados na cozinha pequena do barraco, com uma vela acesa porque tinham cortado a luz por falta de pagamento, fizeram as contas. Não fechava, não tinha como pagar. A gente vende o terreno, disse Dona Socorro de repente. Joaquim olhou para ela assustado. O terreno? Mas, Socorro, é a única coisa que a gente tem. É a nossa reserva. O terreno era um pedaço de terra de 3 hectares que o avô de Dona Socorro tinha deixado de herança. Ficava longe, no meio do nada, terra seca de cerrado que não valia quase nada. Mas era deles, escritura registrada, paga, a única propriedade que tinham além do barraco onde moravam de favor. E daí? De que adianta ter terreno se nossa filha não estudar? Joaquim, ela é inteligente, tem futuro. A gente vende o terreno, paga a faculdade dela, ela se forma, arruma emprego bom, e aí sim a nossa vida melhora. Joaquim suspirou fundo. Você tem certeza? Tenho. É pela nossa filha. Venderam o terreno por R$ 42 mil. Era 1994. Dava para pagar 3 anos de faculdade se economizassem em todo o resto. Patrícia começou a faculdade em 1995. Ia e voltava todo dia de ônibus, 2 horas de viagem entre Aparecida de Goiânia e a PUC. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 8 da noite. Dona Socorro preparava marmita para ela levar. Acordava às 5 para fazer comida fresca. Os 3 primeiros anos foram pagos com o dinheiro da venda do terreno. Mas quando o dinheiro acabou, em 1998, ainda faltavam 2 anos de faculdade. Foi quando Dona Socorro aumentou o ritmo de trabalho. Passou a lavar 10 trouxas por dia, em vez de 6. Acordava às 3 da manhã. Trabalhava até às 11 da noite. As mãos viviam em carne viva, sangrando das feridas que nunca cicatrizavam direito, porque não tinha tempo de descansar. As costas doíam tanto que ela mal conseguia ficar ereta. Mas não reclamava. Era pela filha. Joaquim também intensificou. Continuava como peão de fazenda durante a semana, mas nos fins de semana pegava qualquer bico que aparecesse. Carregava caminhão no Ceasa, limpava terreno, ajudava em mudança, trabalhava em obra. Natal, Ano Novo, feriados, tanto faz. Se tinha trabalho e pagava, ele aceitava. Os 2 viviam no limite da exaustão, comendo o mínimo necessário para ter energia de trabalhar, dormindo 4 ou 5 horas por noite, sem nenhum lazer, nenhum descanso, nenhuma folga. Tudo era para pagar a faculdade da Patrícia. Em dezembro de 1999, Patrícia se formou em Direito. A formatura foi num clube chique de Goiânia.
Festa luxuosa com jantar, banda, decoração cara. Dona Socorro e Joaquim foram. Tinham comprado roupa no brechó, se arrumado o melhor que puderam. Quando entraram no clube, sentiram o peso dos olhares. Todo mundo bem vestido, perfumado, falando alto sobre viagens, carros, negócios. Eles dois ali, simples, com roupa surrada de brechó, parecendo completamente deslocados. Patrícia os viu chegar, veio cumprimentar rapidamente. Oi, vocês conseguiram vir? Que bom! O abraço foi rápido, sem emoção. Dona Socorro tentou segurar mais, mas Patrícia se soltou logo. Vocês vão sentar ali naquela mesa no canto, tá bom? Lá é mais tranquilo. A mesa no canto, longe de todo mundo, longe dos amigos de Patrícia, longe dos professores, longe da festa de verdade. Como se fossem um incômodo que precisava ser escondido. Durante a festa toda, Patrícia mal falou com eles. Estava sempre rindo alto com os amigos, tirando foto, dançando. Dona Socorro e Joaquim ficaram sentados naquele canto, comendo quietos, assistindo de longe a filha comemorar. No final da noite, foram se despedir. Patrícia estava rodeada de amigas, todas rindo de alguma coisa. Dona Socorro tocou no braço dela. Filha, a gente vai. Parabéns, você conseguiu. É advogada agora. É, mãe. Obrigada por terem vindo. E voltou para a conversa com as amigas sem nem esperar eles saírem. Foram embora de ônibus, 2 horas de volta para a Aparecida de Goiânia. Joaquim dormiu no caminho, exausto de tanto trabalhar. Dona Socorro ficou acordada, olhando pela janela para as luzes da cidade passando, com um aperto no peito que não conseguia explicar. Depois da formatura, Patrícia arrumou emprego rápido. Um escritório grande de advocacia em Goiânia contratou ela como advogada júnior, salário inicial de R$ 2.500. 3 meses depois, passou para 3.000. 6 meses depois, 4.000. Nos primeiros meses, ela mandava R$ 300 por mês para ajudar os pais. Mas depois de 1 ano, parou. As desculpas eram sempre as mesmas quando Dona Socorro ligava perguntando: conta atrasada, curso de especialização caro, roupa para trabalho, aluguel que aumentou. E as visitas também diminuíram drasticamente. No começo, ela ia todo fim de semana. Depois, passou a ir 1 vez por mês. Depois, 1 vez a cada 3 meses. Depois, quase nunca. Quando ia, ficava pouco tempo. Meia hora, 40 minutos no máximo. Sempre com pressa. Sempre olhando o relógio. Sempre inventando o compromisso que tinha que cumprir. Dona Socorro percebia que a filha tinha vergonha. Vergonha do barraco onde ela tinha crescido. Vergonha dos pais que lavavam roupa e trabalhavam de peão. Vergonha da própria origem. Mas não falava nada. Engolia a mágoa. Engolia a tristeza. E continuava lavando roupa para sobreviver. Em 2005, Joaquim começou a passar mal. Dor forte na barriga, vômito, diarreia com sangue. Dona Socorro levou ele no postinho. O médico pediu exames. Fizeram pelo SUS. Demoraram 2 meses para ficarem prontos. O resultado veio: cirrose hepática avançada. O fígado estava destruído. Precisava de tratamento urgente, quem sabe até transplante. Dona Socorro ligou para Patrícia desesperada. Filha, seu pai está muito doente? O médico disse que é grave, que precisa começar tratamento logo. Você pode ajudar a pagar uns exames particulares? Pelo SUS está demorando muito. Mãe, não posso agora. Acabei de comprar um apartamento, dei entrada gorda, estou sem dinheiro guardado. Faz pelo SUS mesmo. Mas filha, o médico disse que é urgente. Mãe, urgente é relativo. O SUS demora, mas funciona. Tenha paciência. E desligou. Joaquim entrou na fila do SUS. Consulta com especialista. 4 meses de espera. Exames complementares. Mais 3 meses. Início do tratamento. Mais 2 meses. Enquanto esperava, o estado dele foi piorando.
A barriga inchava de tanto líquido acumulado, a pele ficou amarelada, os olhos também. Vomitava sangue. Mal conseguia comer. Dona Socorro cuidava dele como podia, mas não tinha dinheiro para tratamento particular. Usava os chás que a mãe dela tinha ensinado, fazia comida leve, rezava todo dia pedindo que ele aguentasse até conseguir tratamento. Joaquim aguentou 7 meses. No 8º mês, numa terça-feira de manhã, acordou vomitando muito sangue. Dona Socorro chamou a vizinha. Pediram ambulância. Mas quando ela chegou, 40 minutos depois, Joaquim já tinha falecido. Morreu ali na cama do barraco, segurando a mão de Dona Socorro, olhando para ela com aqueles olhos amarelados pela doença, tentando dizer alguma coisa, mas sem força para falar. Dona Socorro ligou para Patrícia chorando tanto que mal conseguia falar. Seu pai morreu, filha. Seu pai morreu. Morreu? Como? De quê? A cirrose. Ele estava esperando o tratamento. Vomitou muito sangue e morreu. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Patrícia, fria, distante. Que triste. O velório vai ser quando? Amanhã, 3 da tarde. Cemitério Jardim da Saudade, em Aparecida. Mãe, não sei se consigo ir. Tenho uma audiência importante amanhã às 2. É um caso grande. O cliente está pagando muito bem. Não posso desmarcar. Dona Socorro sentiu o mundo desabar. Patrícia, é o velório do seu pai, do homem que trabalhou a vida inteira para você estudar. Eu sei, mãe, mas ele já morreu. Eu ir lá não vai trazer ele de volta. E essa audiência é muito importante para a minha carreira. Patrícia, pelo amor de Deus, desculpa, mãe. Manda uma coroa de flores. Um beijo. E desligou. Dona Socorro ficou ali parada, segurando o telefone, sem conseguir acreditar no que tinha acabado de ouvir. A filha não ia no velório do próprio pai porque tinha uma audiência. No dia seguinte, Dona Socorro enterrou o marido sozinha. Alguns vizinhos apareceram, 2 primas distantes do Joaquim, o patrão dele da fazenda. Mas a filha não. A coroa de flores que Patrícia tinha prometido nem chegou. Depois disso, Dona Socorro cortou contato. Quando Patrícia ligava, coisa rara, ela atendia seca. Respondia com monossílabos, desligava rápido. Não queria mais nada com aquela filha que tinha esquecido de onde veinha. Os anos passaram pesados. Dona Socorro continuou lavando roupa, mas o corpo já não aguentava mais o ritmo. Aos 70 anos mal conseguia lavar 5 trouxas por dia. As mãos travavam de dor. As costas gritavam a cada movimento. Passou a depender mais da aposentadoria de um salário mínimo que recebia. Com isso pagava aluguel do barraco, água, luz, comprava comida, remédio. Sobrava quase nada. Vivia sozinha, sem visita de ninguém. A filha tinha sumido completamente. Nem ligava mais. Dona Socorro acompanhava a vida dela pelas redes sociais, via as fotos no Instagram que uma vizinha mais jovem mostrava para ela. Patrícia tinha crescido na carreira. Virou sócia de um escritório grande. Ganhava muito bem. Morava num apartamento luxuoso. Viajava para fora do país. Tinha carro importado. Postava foto em restaurante caro, em shopping de luxo, em festa chique. Em 2020, Dona Socorro viu pelos stories do Instagram que Patrícia tinha virado consultora jurídica de uma família rica de Goiânia. A família Mendonça, donos de várias concessionárias de carros de luxo, uma das famílias mais ricas do estado. E em fevereiro de 2024, a vizinha mostrou uma foto nova para Dona Socorro. Patrícia com um homem bonito, de terno caríssimo. Os dois abraçados na frente de uma BMW reluzente. A legenda dizia: "Ele pediu. Vou casar com o amor da minha vida. Rodrigo Mendonça, você me faz a mulher mais feliz do mundo. Mendonça." A família das concessionárias. Dona Socorro sentiu o coração apertar. Sua filha ia casar e ela nem sabia se seria convidada.
Esperou. Março, abril, maio. Nenhuma ligação. Nenhum convite. Foi quando tomou coragem e resolveu ligar. Dia 8 de junho. O casamento estava marcado para dia 29, um sábado. Já tinha visto o convite digital que circulava nas redes sociais. Alô, Patrícia, sou eu, sua mãe. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro irritado. Mãe? Nossa, faz quanto tempo? O que foi? Vi que você vai casar. Parabéns. Mais silêncio. Vou casar. Vou receber convite. O silêncio que veio depois foi tão longo e pesado que Dona Socorro achou que a ligação tinha caído. Mas então, Patrícia falou, a voz baixa, quase um sussurro. Mãe, a senhora não pode vir no casamento. Dona Socorro sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim não posso? É que... Olha, mãe, vou ser sincera com a senhora. Eu contei para o Rodrigo e para a família dele que eu sou órfã, que meus pais morreram quando eu tinha 15 anos num acidente de carro, que eu me criei com uma tia que também já morreu, que eu lutei sozinha, trabalhei e estudei sozinha. Venci na vida sozinha. As palavras caíram como pedras. Dona Socorro ficou muda, tentando processar o que estava ouvindo. A senhora está me dizendo que contou para seu noivo que eu estou morta? Faz anos que eu conto isso, mãe. Para os amigos, para os colegas de trabalho, para todo mundo. Ninguém sabe que a senhora existe. Mas, Patrícia, eu sou sua mãe. Eu te criei. Vendi tudo que tinha para você estudar. Seu pai morreu esperando tratamento enquanto você tinha dinheiro e não ajudou. E agora você diz que eu estou morta? Mãe, a senhora não entende. A família do Rodrigo é muito rica. O pai dele é dono de 8 concessionárias. A mãe dele é de família tradicional de Goiânia, estudou em Paris, fala 4 línguas. Os irmãos dele são todos formados em universidades no exterior. Se eles descobrirem que eu vim de onde eu vim, que minha mãe lava roupa, que eu cresci num barraco, que eu sou pobre, eles vão cancelar o casamento. O Rodrigo vai me largar. E você prefere mentir? Prefere negar sua própria mãe? Eu não estou negando. Estou protegendo o que construí. Mãe, eu lutei muito para sair da pobreza. Estudei, trabalhei, cheguei onde cheguei. Agora vou casar com um homem rico. Vou ter a vida que sempre sonhei. Não posso perder isso. Às custas de mentir sobre quem você é? Às custas de ser esperta. Olha, mãe, eu vou te dar dinheiro. Mando 5.000 reais por mês para a senhora. Compro uma casa melhor para a senhora morar. Mas não apareça no meu casamento. Por favor, não estrague isso para mim. Dona Socorro desligou na cara dela. Ficou sentada na cadeira da cozinha chorando durante horas. Sua filha tinha vergonha dela. Tinha tanta vergonha que inventou que ela estava morta. Mas então, no meio das lágrimas, veio a raiva. Uma raiva fria, calculada. Não ia aceitar aquilo. Não ia deixar a filha mentir sobre ela, sobre o Joaquim, sobre tudo o que eles tinham feito. Levantou, secou as lágrimas e foi até o guarda-roupa velho. No fundo, numa caixa de sapatos, estava tudo guardado. Todos os documentos, todas as provas. Pegou a caixa, abriu, começou a separar. Certidão de nascimento de Patrícia, com o nome dela. Socorro Maria dos Santos, como mãe. Certidão de casamento dela com Joaquim. Certidão de óbito do Joaquim. Fotos antigas de Patrícia bebê, criança, adolescente, sempre com ela e com Joaquim. Recibos de pagamento da faculdade, todos em nome dela. Documentos da venda do terreno, tudo. Colocou tudo numa pasta plástica azul e guardou. Os dias foram passando. Dona Socorro acompanhava os preparativos do casamento pelas redes sociais. Patrícia postava tudo. Fotos do vestido de noiva, dos convites, da decoração, do buffet. Casamento de rico, tudo do mais caro, tudo do mais luxuoso. No dia 28 de junho, véspera do casamento,
Dona Socorro separou a roupa que ia usar. Um vestido vermelho que tinha comprado numa loja de segunda mão há anos. Era o mais bonito que tinha. Lavou, passou com capricho. Limpou a sandália rasteira, a única que tinha. Preparou a pasta com os documentos. No dia 29, sábado, acordou cedo. Tomou banho, vestiu o vestido vermelho, penteou o cabelo branco prendendo num coque, passou um batom velho que tinha guardado há anos. Olhou no espelho. Uma senhora de 74 anos, magra, curvada, com rugas profundas no rosto marcado pelo sol e pelo tempo, mas com um olhar determinado. Pegou a pasta, saiu de casa. Eram 2 da tarde. O casamento começava às 6. Pegou 2 ônibus até o centro de Goiânia. Depois, mais um ônibus até o bairro Jaó, onde ficava a Basílica. Chegou lá às 5h30. A igreja era linda, imponente, com torres altas e vitrais coloridos. Já tinha gente chegando, carros importados parando na porta, pessoas bem vestidas descendo, o segurança conferindo convites. Dona Socorro atravessou a rua, foi até a porta da igreja. O segurança a barrou. Convite, por favor. Não tenho, mas sou mãe da noiva. O segurança olhou para ela de cima a baixo, desconfiado. Mãe da noiva? A noiva é órfã. Não é não. Eu estou bem viva. Sou Socorro, mãe da Patrícia. Senhora, a noiva não tem mãe. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. Mas eu sou mãe dela. Olha aqui. Dona Socorro abriu a pasta, tentou mostrar a certidão de nascimento. Foi quando o segurança perdeu a paciência. Saia daqui, velha. Esse casamento não é o da sua filha. E empurrou ela com força. Dona Socorro tropeçou para trás, quase caiu, conseguiu se segurar no corrimão. E foi nesse momento que olhou para dentro da igreja e viu Patrícia, sua filha, linda no vestido de noiva, olhando para ela com aquele olhar de pânico. As duas se encararam por um segundo. Dona Socorro esperava que a filha dissesse alguma coisa, que gritasse para o segurança parar, que admitisse a verdade. Mas Patrícia apenas virou o rosto de volta para o altar, fingindo que não tinha visto nada. O segurança fez menção de empurrar Dona Socorro de novo. Ela desceu a escadaria sozinha, atravessou a rua, ficou do outro lado debaixo de uma árvore. Começou a chover. Uma chuva fina, gelada, molhando ela devagar, enquanto via através das portas de vidro da igreja o casamento começar, sem que ela pudesse entrar. Ficou ali por 10 minutos, 15, 20. A chuva molhava o vestido vermelho, escorria pelo rosto misturada com as lágrimas, mas ela não saía. Ficava ali, observando, esperando. Então, tomou uma decisão. Atravessou a rua de novo. O segurança estava distraído conversando com outro funcionário. Dona Socorro subiu a escadaria rápido para a idade dela, empurrou a porta de vidro e entrou. O segurança ouviu o barulho, se virou. Ei, ei, você não pode entrar. Mas Dona Socorro já estava dentro. Começou a caminhar pelo corredor central da igreja. Todos os convidados se viraram para olhar. A música parou. O padre parou de falar. Patrícia, que estava no altar de mãos dadas com Rodrigo, ficou branca quando viu a mãe caminhando em direção a ela. Mãe, não! Ela soltou a mão do noivo, deu alguns passos na direção de Dona Socorro. Mãe, por favor, não faz isso! Mas Dona Socorro continuou caminhando. O segurança veio correndo por trás, mas ela foi mais rápida. Chegou até a frente da igreja onde estava toda a família do noivo, sentada nos primeiros bancos. Quem é essa mulher? O pai de Rodrigo, um senhor de uns 60 anos, de terno cinza impecável, se levantou indignado. Dona Socorro olhou para ele, depois para todos os convidados, depois para Patrícia, que estava paralisada no altar. E então falou, a voz tremendo mas firme. Eu sou Socorro, sou mãe da Patrícia.
A mãe que ela disse para vocês que estava morta. Um silêncio pesado caiu sobre a igreja. Todas as 400 pessoas olhavam boquiabertas. Rodrigo olhou para Patrícia. Patrícia, o que ela está falando? Você disse que seus pais tinham morrido num acidente quando você tinha 15 anos. Patrícia abriu a boca, mas não saiu nada. Estava em choque, tremendo, as lágrimas começando a cair e borrar a maquiagem perfeita. Dona Socorro abriu a pasta e tirou os documentos. Aqui está a certidão de nascimento da Patrícia. Patrícia Silva Santos, nascida dia 15 de março de 1976, filha de Socorro Maria dos Santos e Joaquim Oliveira Santos. Eu sou a Socorro e não estou morta. O pai de Rodrigo pegou a certidão, examinou. Era verdadeira, oficial, com selo do cartório. E aqui estão as fotos. Dona Socorro espalhou as fotos antigas em cima do primeiro banco. Patrícia bebê no colo dela. Patrícia criança na frente do barraco. Patrícia adolescente de uniforme. Patrícia na formatura de direito com ela e Joaquim no canto da foto. E aqui estão os recibos da faculdade. Mais documentos, todos os boletos pagos, todos em nome de Socorro Maria dos Santos. Eu e meu falecido marido vendemos nossa única propriedade, um terreno, para pagar a faculdade dela. Trabalhamos feito condenados durante 5 anos. Eu lavava roupa até as mãos sangrarem. Ele pegava todo o bico que aparecia. Tudo para ela estudar e se formar advogada. Rodrigo pegava os documentos um por um, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Você mentiu sobre isso? Você mentiu sobre seus pais? Patrícia finalmente conseguiu falar, a voz saindo entre soluços. Rodrigo, eu posso explicar. Eu só queria que você me aceitasse. Eu tinha medo que você e sua família não me aceitassem se soubessem que eu vim da pobreza. Então você inventou que seus pais morreram? Que você era órfã? A voz dele estava subindo, ecoando pela igreja inteira. Que tipo de pessoa faz isso? A mãe de Rodrigo, uma senhora elegante de uns 55 anos, se levantou. Rodrigo, não case com essa mulher. Se ela mente sobre uma coisa dessas, ela mente sobre tudo. Mãe, por favor. Patrícia tentou se aproximar, mas a senhora se afastou com nojo. O pai de Rodrigo também se levantou. Rodrigo, o casamento está cancelado. Não vou permitir que você se case com uma mentirosa. Pai! Rodrigo olhou para Patrícia, e no olhar dele tinha decepção, raiva, nojo. Você tem razão. O casamento está cancelado. Tirou a aliança do bolso, a que deveria colocar no dedo de Patrícia durante a cerimônia, e jogou no chão. Não vou casar com alguém capaz de negar a própria mãe. Não quero você na minha vida. Virou as costas e saiu da igreja. A família dele foi atrás. Os convidados começaram a se levantar e sair também, cochichando entre si, olhando para Patrícia com desprezo. Em 5 minutos a igreja estava vazia. Só restavam Patrícia, de vestido de noiva, ajoelhada no chão chorando, e Dona Socorro, parada ali com a pasta de documentos nas mãos. Patrícia olhou para a mãe, o rímel escorrendo pelo rosto. Você destruiu tudo. Você destruiu minha vida. Dona Socorro olhou para ela sem pena. Eu não destruí nada. Você destruiu. Quando teve vergonha de mim, quando inventou que eu estava morta, quando negou todo o sacrifício que eu e seu pai fizemos por você. Mas eu ia ser rica, ia ter tudo, e agora não tenho nada. Você sempre teve tudo, Patrícia. Teve pais que te amaram, que venderam tudo para você estudar, que passaram fome para você comer. Mas você jogou tudo fora, e agora está pagando o preço. Dona Socorro guardou os documentos de volta na pasta, virou as costas e foi embora. Saiu da igreja sob o olhar de Patrícia, desceu a escadaria, atravessou a rua. A chuva tinha parado. O céu estava clareando.
Dona Socorro caminhou até o ponto de ônibus, sentou no banco, esperou. Voltou para a casa de ônibus, 3 ônibus, 2 horas e meia de viagem. Chegou no barraco às 10 da noite. Entrou, trocou de roupa, fez um chá de erva cidreira, sentou na cadeira da cozinha e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu paz. Nos dias seguintes, a história se espalhou por Goiânia inteira. Numa cidade onde a elite toda se conhece, onde todo mundo fofoca sobre todo mundo, a história da noiva que mentiu sobre ser órfã virou o assunto do momento. Dona Socorro viu matérias em sites de notícias locais. Casamento de herdeiro dos Mendonça é cancelado após noiva ser descoberta em mentira sobre família. Advogada inventa que é órfã para casar com rico e mãe aparece no altar. Patrícia tentou ligar várias vezes nos primeiros dias. Dona Socorro não atendia. Depois de uma semana, ela parou de ligar. 2 meses depois, Dona Socorro estava lavando roupa no tanque quando ouviu um carro parando na frente do barraco. Era um Palio velho, usado, com amassado na porta. Patrícia desceu. Estava irreconhecível. Sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo, roupa simples, magreza doentia, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos. Mãe, posso falar com a senhora? Dona Socorro continuou esfregando a roupa. Fala. Eu perdi tudo. O Rodrigo terminou comigo. A família dele me baniu. Perdi meu emprego no escritório porque o dono era amigo dos Mendonça. Ninguém quer me contratar porque a história se espalhou. Tive que vender o apartamento, o carro. Estou morando num kitnet alugado. Pegando casos pequenos como advogada autônoma, mal dá para pagar as contas. E veio me contar isso por quê? Porque eu queria que a senhora soubesse que eu entendi. Entendi que eu destruí minha própria vida, que eu neguei as pessoas que mais me amaram no mundo, que eu tive vergonha do que não devia ter vergonha. Dona Socorro parou de lavar, secou as mãos no avental, olhou para a filha. Patrícia, você não perdeu tudo porque me negou. Você perdeu tudo porque mentiu. Porque construiu uma vida inteira em cima de mentiras. Se tivesse sido honesta desde o começo, talvez o Rodrigo te aceitasse. Talvez não. Mas pelo menos você teria sua dignidade. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Arrependimento não apaga o passado. Seu pai morreu esperando o tratamento enquanto você tinha dinheiro e não ajudou. Você não foi no velório dele. Você disse que eu estava morta. Isso não se apaga com arrependimento. Patrícia começou a chorar. Eu sei que não mereço perdão. Não vim pedir perdão. Vim só dizer que eu sinto muito e que eu finalmente entendi o valor do que vocês fizeram por mim. Dona Socorro suspirou. Patrícia, quando você nasceu, eu e seu pai juramos que você ia ter uma vida melhor que a nossa. E conseguimos. Te demos estudo, diploma, oportunidade. Mas não conseguimos te dar caráter. Isso tinha que vir de dentro de você. E não veio. Eu escolhi o caminho errado. Escolhi a mentira, a vergonha, a ingratidão. E agora está pagando o preço. Patrícia acenou. Estou e vou pagar pelo resto da vida. Mas eu só queria que a senhora soubesse que eu aprendi. Tarde demais, mas aprendi. Ficaram em silêncio por um momento. Então, Dona Socorro falou. Vá embora, Patrícia. Um dia, quem sabe, quando você provar com ações que mudou de verdade, a gente conversa. Mas hoje não. Hoje ainda dói demais. Patrícia acenou, entrou no carro e foi embora. Hoje, 4 anos depois, em 2028, Dona Socorro tem 78 anos e continua morando no mesmo barraco, de 2 cômodos em Aparecida de Goiânia. Continua lavando roupa, mas bem menos, só 3 ou 4 trouxas por semana, porque o corpo não aguenta mais. Vive basicamente da aposentadoria. Patrícia liga de vez em quando. As conversas são curtas, distantes, educadas, mas frias.
Ela nunca mais mentiu sobre a mãe, conta para todo mundo de onde veio, trabalha como advogada pegando casos pequenos, ganhando pouco, morando numa casa simples. Perdeu a chance de casar com um homem rico. Perdeu a vida de luxo. Perdeu os amigos da elite. Perdeu tudo o que tinha construído em cima de mentiras. Mas está aprendendo a viver com a verdade. E talvez, um dia, consiga reconquistar o que realmente importa: o respeito e o amor da mãe que ela negou. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos histórias emocionantes todos os dias. E me conte nos comentários: você já conheceu alguém que teve vergonha da própria família? Como terminou?